Olá para você mais uma vez, chegando Conexão Rural Jeremy Pasto até você. Olha e presta atenção, o programa de hoje traz um alerta muito importante que pode impactar aí na sua produtividade, hein? Cuidado com sementes piratas. É isso mesmo, seja bem-vindo a mais essa edição do Conexão Rural. Hoje no programa tem informações para te ajudar aí a identificar esse tipo de semente e também informações para você não correr o risco, né, no seu sistema produtivo, não é mesmo, Éder? Isso, olha, é isso que nós queremos alertar para você hoje, para você não correr risco e ter perda aí na sua produtividade. No programa de hoje, nós vamos bater um papo com o engenheiro agrônomo, o Daniel Diraimo, ele que é nosso gerente de vendas, ele vai trazer informações sobre os cuidados que você deve ter na hora de comprar, de adquirir suas sementes forrageiras. Isso, e ainda hoje você vai conhecer, né, e ver como foi o terceiro dia do Dia de Campo da BCA, que aconteceu lá em São José do Rio Preto e Palestina, no interior de São Paulo. E olha, aqui na tela os nossos contatos, para você conhecer aí a nossa força de vendas, né, o nosso portfólio, 67-3389-6700, ó, telefone que recebe mensagens de WhatsApp, né, Éder? E além disso, tem o QR Code aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular, que será direcionado aí para os nossos contatos aqui de vendas da Jeremy Pasto. Muito bem, então começa o Conexão Rural Jeremy Pasto, fica com a gente. E nós já vamos trazer para você aqui a história da fazenda Boa Esperança, que sentiu na prática o prejuízo por adquirir sementes de péssima qualidade, sem procedência, ou seja, sementes piratas. Ele resolveu arriscar, né? E infelizmente teve aí um prejuízo que a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Mas hoje ele está tranquilo, Ed, por quê? Encontrou a Jeremy Pasto. Vamos conhecer a história então da fazenda Boa Esperança. Visão empreendedora, ele saiu do estado de São Paulo rumo ao Mato Grosso, acreditando no potencial do agronegócio. Estamos falando do senhor Rubem Dália Meirelles, que atua há 20 anos numa das regiões mais bonitas do Brasil, a Chapada dos Guimarães. Nós trabalhamos com gado de corte, especificamente com cria. Há um planejamento de fechar os 3 ciclos, cria, recria e engorda. E também com a parte de hortifruti, que tudo em estufa, onde a gente fornece aos supermercados de Cuiabá, praticamente todos, e a parte plantamos flores também, onde atendemos o mercado de Mato Grosso e Rondônia. No plantio das sementes forrageiras, a qualidade e a quantidade ideal são fatores importantes para uma boa formação de pastagem. Mas nem sempre foi feito assim na propriedade do seu Rubem. A gente estava acostumado àquele sistema um pouquinho mais antigo, né? Nós chegamos aqui, né, na fazenda, nós chegamos a jogar até 50 quilos por hectare. 45, 50 quilos por hectare. Que tipo de semente? Semente suja, semente comum, né? Que a gente compra aí em qualquer revenda, tal assim, né? Só que aí nós começamos a perceber que não estava dando certo. Inclusive uma área que nós fizemos o ano passado, foi adubado, foi corrigido, adubado, tudo certinho, né? Eu tive que replantar uma área de 100 hectares, eu tive que replantar 50 hectares dessa área. Nós começamos esse ano, né? Foi o primeiro ano que nós fizemos com a semente pura, semente limpa. Além das sementes de Jeremy Pasto, na fazenda Boa Esperança, o plantio foi mais eficiente e econômico graças à semeadora VDTEC. Eu aconselho aos futuros plantadores que pelo menos testem, porque digo que é metade do tempo, uma facilidade incrível, entendeu? Um custo igual e uma garantia que eu estou assustado e satisfeito com o resultado. E o gerente destaca como foi feito o plantio em uma das áreas da propriedade. Aqui são 100 hectares, né? 106 hectares para ser exato, e nós fizemos em 9 para 10 dias. Se fosse sem a VDTEC? Seria o dobro, ou com 2 tratores no caso. Seja você também mais um cliente satisfeito. Plante resultados na sua propriedade. Jeremy Pasto, sempre ao lado do homem do campo.
Olha, você acompanhou uma história, né, de um produtor, né, que teve dor de cabeças ao não se atentar na escolha de uma semente, né, forrageira para o seu sistema produtivo. E a gente conhece agora a história do Ari Bonfim, lá na Fazenda Jamel, que fica no Mato Grosso, em Barra do Garças. Ele também já passou por umas dores de cabeça lá, Éder. Por quê? Porque escolheu sementes sem procedência. E isso impactou diretamente lá no bolso e no sistema produtivo dele. A gente insiste muito com você aqui com a Germipasto, porque nós sabemos o que nós produzimos. Temos todo um controle de produção. E olha só, o senhor Ari Bonfim, ele ficou surpreso com os resultados que ele obteve com a semente Select da Germipasto, viu? E ele vai contar pra gente que até no cascalho a semente germinou. Olha só. Essa fazenda do meu pai era um pouco grande, ele dividiu para nós 10 irmãos, e aí eu fiquei aqui. Em 83 eu casei e vim para cá. Meu pai sempre mexia com a lavoura e eu cuidava sempre do gado. Toda vida eu gostei de mexer com gado e mansar a tropa. Hoje eu tenho um gado de corte e tenho um pouquinho de gado de leite, porque o leite é para fazer a despesa, né, do dia a dia. Nós ganhamos a terra, nós todo mundo ganhamos. Ela só que não era nada formada, é nós que foi formar. Eu já quebrei cerrado com boi de carro, já ouviu falar isso? Eu tinha 8 boi de carro e eu trelava eles e quebrava o cerrado. Comprei grade, gradeei chão com boi, tinha plantadeira, eu plantava roça. Mas já trabalhamos bastante aqui. Rapaz, a gente jogava de primeira que era uma semente com terra, sabe? Era uma mão de obra danada. A semente eles capinavam e tiravam a semente e vendia pra gente. Semente só terra. Via um caminhão cheio de semente aqui, a maioria era terra. E garantia. Era o fio de bigode. Agora que começamos essa semente selecionada, hoje nós jogamos essa e como que dá? Você pode andar para todo lado e não ver praga nenhuma. Há 3 anos atrás não foi muito bom, porque eu comprei uma semente, não foi boa. E eu tive prejuízo. Agora, esse ano, não. Aí era uma semente boa. Eu confiei muito no Evaldo. Ele me falou, Ari, nós estamos com uma semente boa. E aí eu joguei, tem veio bom. Esse dia eu falei para ele, Evaldo, pode vender a semente e garantir para os companheiros que é boa. Eu vou falar para 10 que a semente é boa. Mas a outra que eu comprei 3 anos atrás, eu falei para 30 e não prestava. E para jogar de 30 hectares, veio dentro do bote da caminhonete. Quem vinha no caminhão, veio dentro da caminhonete. Foi coisa mais fácil. Olha, eu vou te falar a verdade, a coisa mais barata da forma é a semente. Porque se não prestar, você perde tudo. E é que hoje você vai gradear, tá caro, óleo, diesel, tudo muito caro. E se joga uma semente sem qualidade, o prejuízo aumenta. Então sempre eu falo, o mais barato da forma é a semente. E agora eu joguei essa semente e aí não choveu. Ficou bastante dias sem chuva. Até onde eu falei, Evaldo do céu, a nossa semente não vai prestar porque não tem chuva. Ele falou, não, Ari, fica tranquilo, que ela é vestida, ela aguenta, ela é própria para aguentar isso aí. E foi verdade. A hora que a chuva veio, ela veio com força. Você mesmo deve testemunhar que andamos lá hoje bastante, não vimos praga nenhuma na semente. A semente boa. Até onde eu pensei que ela não ia ficar boa, ela está ficando. Ela está vindo mais devagar, mas está vindo boa, está enraizando bem. A melhor coisa que tem é a qualidade, né? Porque preço está tudo, cara. Qualquer uma que você vai comprar não está barata, não. Porque não tem como você fazer nada barato hoje, que tudo é caro. Então, tendo qualidade, às vezes melhora um pouco. E tem a garantia do resultado, né? Tá aí, então, mais uma história que nós temos de clientes da Germipasto. Por isso que nós temos muitos clientes satisfeitos, porque os resultados, eles falam pela empresa, tá certo? Olha, como eu disse no início do programa, conosco hoje aqui no estúdio, o nosso gerente de vendas, Daniel Diraino, que vai trazer informações importantes para você sobre o risco ou os riscos de adquirir sementes sem procedência, as sementes piratas. Isso mesmo. Bem-vindo, Daniel, mais uma vez, trazendo as informações, né? Para o produtor ficar ciente, né, dos riscos que ele corre ao adquirir sementes sem procedência. Afinal, o que define, né, quando a gente fala sementes piratas? Bom dia a todos, voltando mais uma vez aqui ao Conexão.
Semente sem procedência, né? Sem registro, sem controle, sem garantia. Então é isso que o produtor muitas vezes, quando busca apenas custo, preço do quilo, ele leva um produto que não tem qualidade. E aí primeiro ele tem que certificar quem é o fornecedor, quem é a empresa, se tem registro no Renasem para produzir e comercializar essa semente. Mas mais do que isso, mais do que essas informações, porque às vezes ele encontra essas informações daquele fornecedor, é realmente checar a qualidade do produto que chega até a propriedade, que ele está levando para a fazenda, que ele vai fazer o plantio. E é bastante simples, né? Como ele faz isso? Coletando uma amostra e fazendo uma análise. Ele pode encaminhar para um laboratório o mais correto, ou que realmente vai fazer ele ter total segurança e saber realmente aquele produto realmente tem as qualidades que ele está comprando, o que está na embalagem, o que está na nota fiscal realmente tem ali dentro. Ele faz uma coleta e encaminha para um laboratório que faz análise de semente forrageira. Mas se ele fizer uma coleta em um canteiro dentro da propriedade de forma mais simples, ele já vai ter noção da qualidade daquele produto. Então são 2 pontos. A pureza física, saber se realmente, né, para chegar no VC, para chegar no produto que ele quer, qual é a pureza física daquela semente e qual a germinação, né? É isso que realmente vai tornar aquela semente com qualidade e vai gerar uma boa pastagem. Mas é o famoso barato que sai caro muitas vezes, é onde o produtor vai comprar uma semente, né, mais barata, não, vou ter mais eficiência, esse tipo de coisa, e na verdade, quando ele se depara com o produto, com a formação, além de não formar, pode vir praga, perde tempo, tem todo um custo ali para a boa formação, e aquilo que vocês falaram, né? Os clientes Germipasto, a recompra, a indicação, né? O próprio cliente levando isso para um outro produtor, mostra a qualidade e a seriedade, e que o custo final por hectare, o custo por área, né? Usar muitas vezes uma semente com 1 quilo mais caro, mas que tem procedência, que tem qualidade, faz toda a diferença na hora de formar a pastagem. Essa questão da indicação, inclusive o seu Ari falou, né? Quando a semente é ruim, é aí que eles esparramam a mesma notícia, para não correrem o risco aí, porque é isso que você falou, o impacto é muito grande. É né? isso aí, Tainá. E muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente percebe quando nós passamos preço, mas principalmente quando nós passamos a recomendação, o produtor fala assim, não, essa quantidade não forma. Não, é muito pouco, menino. Não, Tá acostumado a jogar grandes volumes, né? Não, eu jogo o dobro. E nós vimos aí nas matérias, os produtores falam, não, usei a recomendação, fiz conforme a empresa recomendava e me surpreendi com o resultado. Então, muitas vezes a gente fala, e dói falar isso, a grande maioria, ou muitas vezes o produtor não usou o VC que ele comprou, não usou realmente o padrão que ele achava que estava levando para a propriedade, porque nós não fazemos mágica e nem milagre. O que nós fazemos é usar realmente o padrão que está, né, exigido pelo Ministério da Agricultura ou que está ali dentro da embalagem certificado pelo termo de conformidade. Falando sobre certificação, vale a gente salientar, Daniel, que a Germipasto ela está certificada, vamos dizer assim, por 4 entidades, né? Semente Legal, da Septis, é isso? Da Septis. SICPA agora, né? Como? SICPA. A SICPA, mudou o nome, né? A ProSul, né? E também a Unipasto e ainda a Embrapa, né? Que ela avaliza o trabalho da Germipasto, porque a origem genética dessas sementes de estudo científico vem da Embrapa, ou seja, então a Germipasto ela tem 4 certificações. E muitas vezes a gente vai para o mercado e vê que tem empresas que não têm nenhuma dessas certificações e colocam sementes no mercado. Mas são empresas com CNPJ, mas são sementes que não têm padrão de qualidade. Exatamente, isso é o mais importante. Muitas vezes o produtor vai até encontrar determinada empresa com algum certificado, com registro no Renasem para comercializar. Mas esse produto que ele está recebendo, esse produto que ele está encontrando numa loja parceira, em algum representante, como que ele está? Realmente tem aquele padrão que fala que está na embalagem? Né? E como eu falei, a maneira prática de saber isso aí, realmente, se naquela embalagem tem qualidade, é fazendo uma análise, não tem outro jeito. É chegar, encaminhar a amostra para um laboratório e checar essa qualidade. Não tem outra maneira. E, claro, né, de maneira mais prática, mais rápida, ali dentro
da propriedade é fazer um canteiro, colocar a semente para germinar, saber a quantidade de semente então, que eu coloquei. Então, se eu coloquei lá 100 sementinhas e germinou 50, eu tenho 50% de germinação. Então, é bem básico, bem simples fazer isso. Mas, na prática, isso é muito comum, né? Do produtor, muitas vezes, questionar a recomendação, questionar o preço, mas aí ele vê que o custo por área na nossa semente é mais barato. E mais do que isso, ele fica surpreso com o resultado. Ele fala, puxa, realmente ficou um custo menor e uma formação melhor do que eu tenho tido nos últimos anos. Só uma observação. Todas as vezes que a gente entra no ar aqui, falando sobre esse assunto, o telefone começa a tocar. Você viu? Percebeu? O pessoal Todas as vezes saber, querendo saber. É sobre a questão dos resultados, da qualidade das sementes, né, Thay? Isso mesmo, porque a qualidade sabe que encontra aqui na Germipasso, né? E Daniel, a gente ressalta aí para o amigo produtor, né, que a Germipasso é uma empresa produtora de semente. Eu queria que você falasse para a gente qual que é o maior gargalo, né, que as empresas sérias como a Germipasso ainda encontram no mercado, que acaba sendo disputando com empresas, né, e estabelecimentos que são duvidosos. É importante dizer essa questão, reforçar essa... Qual a importância de ter campo de produção? Será que faz diferença? Será que é importante? Quão é importante? E nós que somos da área, que trabalhamos e quem atua nesse segmento sabe que semente é produzida no campo. A UBS, né, a unidade de beneficiamento, se ela for bonita, se ela for com equipamentos, né, tecnológicos, tudo isso aí, vai fazer o quê? Padronizar a semente, limpar a sujeira, né? Selecionar as melhores sementes, mas a parte do interior, a parte de característica da semente, se ela vai realmente durar bastante ou não, se ela vai ter bom vigor, não é feito ali, é feito lá no campo. Então, a importância de um campo de produção vem daí, né? Se eu tenho, às vezes, algumas misturas na UBS, eu não consigo separar, então, tanto reforça a questão de sanidade, de qualidade sanitária da semente para a questão de pureza, e muito também em relação ao vigor dessa semente, quanto ela vai germinar. Então, é aí que torna muito importante ter procedência nos campos de produção, ter campo de produção para garantir uma boa semente. E, claro, atrelado a uma boa unidade de beneficiamento de semente para não estragar o que foi produzido no campo. Então, muitas vezes, a gente fala isso, né, da importância de ter campo de produção, e a Germipasso nasce desse pilar. Primeiro, teve os campos, fornecia semente como produtor para outras empresas, e aí os proprietários resolveram então montar uma UBS, e desde o início, desde o embrião dessa semente, né, da Germipasso, sempre olhando para essa questão de qualidade, de compromisso, por ser produtor também, né, os proprietários são produtores rurais, sabem da necessidade de ter uma semente de boa qualidade, da importância de ter uma semente de qualidade. E esse é o grande diferencial da Germipasso, né? Caminhar junto ao produtor e levar realmente uma semente de qualidade, de procedência, que faz diferença na hora de formar pastagem para pecuária, para pecuária leiteira, de corte, integração lavoura-pecuária, palhada. Então, independente do sistema produtivo que nós atendemos, sim, nós vamos ter semente de melhor qualidade, com apresentações que atendem os diferentes sistemas, e isso faz muita diferença para nós da área comercial, e é isso que nós estamos mostrando aqui, né? Legal. Quanto é importante para o produtor. E olha, Daniel, ainda hoje, né, a gente quer falar com você sobre os passos, né, e algumas dicas, né, para o produtor não cair na armadilha do mercado, porque tem como você pescar ali se a semente ela é de fato duvidosa, sem procedência. Então, o Daniel vai explicar para você o que você deve fazer na hora de negociar a sua semente ali. E daqui a pouquinho a gente volta, né, Éder? Já nós voltamos. Inclusive, só uma observação, né? Os comentários agora, muito importantes, porque muitas vezes você vai para o mercado e fica olhando o preço. E é difícil para uma empresa como a Germipasso, que investe em tecnologia, que investe em campos de produção, muitas vezes competir com esses valores aí de sementes que têm origem duvidosa. Ah, mas está mais barato lá. Mas calma, está mais barato lá, mas você sabe o porquê que está mais barato lá? Então já nós voltamos com outras informações para te ajudar como escolher a semente forrageira de boa qualidade, tá bom?
O que você procura está aqui na Germipasto. De volta com o Conexão Rural Germipasto e hoje alerta para você que está pensando em adquirir sementes forrageiras, muitas vezes atraído pelo preço. Olha, o preço é um determinante na hora de você comprar sementes? Claro que é, também, mas existem outros fatores. A gente vai mostrar agora para você depoimentos de produtores que sabem, na prática, a diferença de preço e valor de uma semente. Olá, eu sou o Calçac, produzo gado de elite na região do Pantanal, na região do Forte Coimbra. Se você não escolher uma boa semente que vai te corresponder a todo o investimento que você fez de preparo, você vai acabar tendo 2 custos, até 3 custos. Por quê? Você vai ter que voltar a fazer todo aquele preparo novamente, você vai perder uma época boa de plantio, se não nascerem bem a semente. De repente, se nasce mal, vai ter pragas invasoras, onde é que você vai ter que gastar com herbicida. Quer dizer, então a escolha da semente, uma boa semente que germine bem, que tenha bom histórico, é essencial. Faz muito tempo que a gente usa a Germipasto. Não é o primeiro ano, entendeu? Então já vem de uma história já mais antiga, certo? De uso de semente de Germipasto. O que me faz satisfeito? Primeiro, é o atendimento de primeiro mundo da equipe da Germipasto. Eu acho que isso aí é primordial, porque na hora que você pede uma informação, você chama, certo? No WhatsApp, você chama no celular, você está na fazenda, você pede uma coisa aqui, alguma informação extra, certo? Você é atendido. O departamento de vendas da Germipasto, quando não se encontra o Guilherme, mas tem outra pessoa, certo? O tratamento é a mesma coisa, para nos dar informação, para trocar ideia, para ajudar a gente numa escolha de semente, de uma cultivar. Isso aí é essencial. Segundo, a germinação. A germinação é uma coisa assim que, certo, é aquilo que diz a embalagem, certo? VC é tanto, VC é tanto. Se você tem que jogar 8 quilos, joga 8 quilos. Se tiver que jogar 10 quilos, jogue 10 quilos. Se tiver que jogar 12 quilos, jogue 12 quilos, certo? Que a resposta é certeza, tá? E terceiro ponto eu acho que o nome, a responsabilidade da Germipasto, o respeito que ela criou nesses anos que ela se firmou como uma grande produtora de sementes. E quem busca economia é preciso fazer o quê? Planejamento. Essa é a regra. Olha, não é só pensando no preço da semente, né, na qualidade da semente, mas também na forma de compra, de pagamento, porque isso tem a ver com a gestão da sua propriedade. E nós temos um cliente, o Julian, ele vai mostrar para a gente justamente como ele aproveitou a compra programada de Germipasto e dessa forma, além da qualidade, ele teve condições para poder pagar sua semente de maneira parcelada. Ou seja, é economia e qualidade. Quando você começa a mexer na fazenda, você fala, puta, eu vou formar isso aqui. Mas isso não é do dia para a noite. E assim, um conselho que eu dou para todos os pecuaristas, tentar comprar semente antes de começar a fazer o serviço, antecipado. Por quê? Porque dependendo igual a gente ali a gente está quebrando, enleirando e depois a gente vai gradear. Se eu deixar para comprar a semente no final, já está no gargalo. Aí o que eu vou querer fazer? Economizar. E eu acho que a única coisa que o pecuarista não pode economizar é na compra da semente. E isso assim, é primordial. Às vezes agora, aos olhos nossos, é um investimento alto.
só que o retorno é muito rápido. É 2, 3, 4 lotes de gado que eu passo lá, eu já estou com meu caixa positivo novamente. O retorno numa formação é muito bom. Se eu tiver pasto bom, eu vou ter melhores negócios. Muito bem, ó, de volta agora aqui com o Daniel Diraimo, né, trazendo informações sobre esse assunto muito importante, né, sementes sem procedência, os riscos que você corre aí no seu sistema produtivo. E o Daniel vem agora trazer informações para que o produtor adquira a semente forrageira de forma mais segura. Na hora de negociar essa semente, né, quais são os pontos, né, Daniel, que o produtor tem que se atentar na hora de fazer a sua aquisição? Primeiro, não acreditar em milagre. Acho que esse é o grande ponto, né? A gente tem noção, né, dos valores das coisas. Então, quando você, qualquer coisa, vai comprar um carro está muito barato, vai comprar um imóvel está muito barato, você tem que duvidar, tem que entender se realmente faz sentido aquilo ali, né, se é um eletrodoméstico, alguma coisa. Hoje tem muito golpe aí que a gente acaba caindo. Deixa eu aproveitar, Daniel, o seu comentário. Eu vi um preço de um carro aí, tava lá barato demais. Foi o tal do Bob, já ouviu falar do carro Bob? Carro sem documentação, sem procedência. Passou por leilão, não consegue assegurar esse carro. Então tem algumas situações que a gente tem que duvidar. No caso de semente também, qualquer insumo, né? Qualquer produto, qualquer coisa que no dia a dia a gente vai comprar que está muito barato, tem que desconfiar. Por quê? Porque o Brasil é o maior produtor e exportador de semente forrageira, né? As regiões que produzem semente são 5, 6 regiões no Brasil, então o preço ele é padrão, ele é um preço único, não tem essa divergência de preço. E aí dentro das empresas, custo, margem, impostos, né, também não muda muito. Então muitas vezes a gente se depara com o preço quilo Quantos 20, por cento? 30% mais barato. Nossa, é muita coisa, né? Não cabe isso, né? Isso aí vai estar atrelado à qualidade do produto, a pureza, questão sanitária, né, vigor, germinação, esses pontos. Tem uma questão também de ser safra anterior, isso impacta também em valores? Tainara, não no seguinte sentido, porque é a pureza quem determina. A questão de ter safra anterior ou não, para algumas cultivares é até importante, pensando na questão das cultivares que têm dormência, né? Mas cabe o seguinte, como essa semente ficou armazenada? Então, muitas vezes, se ela for uma semente de safra anterior, mas foi bem armazenada, num ambiente refrigerado, num ambiente que mantém as características, não perde nada. Agora, se for uma semente, né, que está indo, você vai no mercado, tem um produto que está próximo do vencimento ou antigo, eles vão queimar. Daniel, então aí faz sentido. Você falou em mercado, eu lembrei de uma pegadinha agora que está muito comum nos supermercados, né, que é o tal do amido de milho incluído em produtos lácteos, né? Você vai lá ver um queijo, por exemplo, uma mussarela, está muito barato, mas quando você vai ler o rótulo, está lá, com o amido de milho. Ou seja, não é leite. E assim, Éder, se isso acontece na alimentação humana, você imagina qual é o controle para essa questão de semente forrageira. Qual é o impacto que isso causa? Né? Causa no bolso de quem compra, causa no sistema produtivo. Então, muitas vezes, é o produtor que tem que lutar, tem que buscar informação para não cair, de repente, numa armadilha como essa. Você falou dessa questão de controle, mas a parte de fiscalização ainda, governamental, ainda deixa muito a desejar, né? Nosso país é muito grande, né? O segmento também é pouco trabalhado nesse sentido, então tem, mas não digo ineficiente, mas falta ainda. Mas vai na consciência de quem compra também, né, Daniel? Sim. Se tem é porque alguém compra. Só existe o pirata porque tem gente que compra, próprio furto aí, né? Você tem quem comercializa isso aí, vai comprar, então é muito importante, mas assim, o que a gente quer levar para o produtor é como ele chegar, identificar isso, né? Para não cair nessas armadilhas. Então, quais são os principais pontos, né? Como a gente colocou, duvidar desse preço muito diferente, né? A recomendação, então também, aí os dois pontos, né? O que o produtor vai encontrar é um produto mais barato, com uma recomendação maior. Um vezes o outro vai dar um custo por hectare, muitas vezes mais caro do que uma semente de qualidade. Quem determina essa questão da recomendação, da informação de quantos quilos por hectare, qual é a quantidade que eu tenho que usar por hectare, não é a Germpasto, não são as empresas, como o Éder colocou. Quem que lança esses materiais no mercado? Aqui, a grande maioria dos BRS, as principais forrageiras, é a Embrapa. Se você buscar nas informações, nos informativos da Embrapa, vai ter lá
qual é a recomendação, quanto de semente, qual o ponto de VC por hectare, qual a quantidade de número de sementes por metro quadrado, quantas plantas por metro quadrado eu preciso ter para ter uma boa formação. Diante dessas informações, é onde muitas vezes a gente mostra para o produtor que aquela quantidade que ele usa por hectare não faz sentido. Porque muitas vezes ele fala, não, eu uso, sabe o quê? Eu uso um saco por hectare. Eu uso 100 quilos por alqueire, em algumas regiões, né? Você tem hectare, alqueire mineiro, alqueire paulista, então tem que fazer essas conversões, né, de acordo com a região. E aí nós mostramos, falando, não, mas aí o que nós recebemos de informação? Não, essa quantidade não forma. Deixa eu te falar que eu já usei essa quantidade que você está me falando e não forma. Nós falamos o quê? O senhor nunca usou essa quantidade da Germpass. Se o senhor usar, vai ter o resultado. E aí o produtor testa e vê que realmente funciona. Mas vamos lá. Como que ele tem que fazer? Duvidar do preço, né? Milagroso. Questionar aquela recomendação quando está fora do que os órgãos preconizam. E mais do que isso, analisar o produto. Recebeu a semente. E de forma bem prática, se ele fizer uma cotação normal, ele vai receber um preço. Se ele cotar novamente na mesma empresa, com o mesmo vendedor, com o mesmo sistema e falar que vai analisar, o preço é outro. Isso acontece na prática. Quer dizer, já dá uma... Quer dizer, eu entendo do que eu estou fazendo, né? E eu vou ter a segurança aqui. Então... E aí o preço muda, ou não tem o produto, então isso acontece na prática. Deixa eu trazer um outro ponto aqui, Daniel, que também tem a ver com essa questão de preço e resultado no plantio. Muitas vezes o produtor é tentado a pensar que qualidade está ligada ao processamento dessa semente no que se refere ao envolvimento dela. Então criou-se um sinônimo de que semente revestida, envolvida é sinônimo de qualidade. Muitas vezes não é assim. Exatamente, eu tenho que também saber o que tem ali, né? Qual o percentual, qual o peso de 1000 sementes, quanto de semente eu tenho ali, que semente eu estou usando para fazer o revestimento, quais são os tratamentos, e você questiona muitas vezes essas informações e não tem, quem está comercializando ali não sabe. Então é muito importante. O revestimento, Éder, o que se tem hoje em semente forrageira, vem para a questão de poder permitir que o produtor, né, nos diferentes sistemas de produção, ele consiga fazer uma boa formação, o controle, quantidade de semente. Antigamente, ainda hoje, né, é comercializado por quilo. Antigamente, por ponto de VC, eu tinha VC 24, VC 35, VC 50, VC 80. Então, de acordo com o VC, o produtor trabalhava, né, a quantidade de pontos de VC dividido pelo VC que ele tinha, ele encontrava a quantidade por hectare que ele tinha que distribuir. Atualmente, com os revestimentos, a melhoria também nos equipamentos de plantio, o produtor consegue trabalhar com menor quantidade por hectare. Consequentemente, ele busca uma semente de melhor qualidade. Então, isso vem evoluindo também o sistema de produção, sistema de plantio em linha. As VDTECs vieram para mudar esse panorama de sair de 10, 12 quilos por hectare para 4, 5 quilos por hectare, no caso de uma semente pura. Os drones, né, atualmente também são muito utilizados, então o produtor tem opções para trabalhar com semente de melhor qualidade, preço quilo e precisão maior, porém custo por área menor e com resultado melhor. Qualidade e precisão, é isso? Perfeito, é isso aí. E na prática, né, Daniel, quando a gente falando um pouquinho das sementes revestidas ainda, né, você tem duas empresas me oferecendo ali, né, ou a semente, né, às vezes até o valor meio parecido. O que eu levo em consideração? Qual que eu escolho? O que eu tenho que ficar atento? Basicamente, no produto em si, tirando a questão histórico de empresa, né, perfil dos fornecedores, se eu tenho dois produtos, né, que eu tenho segurança, eu fiz a análise, né, tenho as informações daquelas duas sementes, vai ser o peso de 1000 sementes, né, ou PMS, isso me dá uma análise quantitativa de quanto de semente eu tenho por quilo, que eu tenho por grama, e aí eu vou saber quanto eu vou usar então por hectare. E a outra informação é a germinação, né? Daquela quantidade que eu estou distribuindo, se eu tenho lá 100, 30 sementes, 40 sementes por metro quadrado, quantas daquelas sementes estão germinando, como que é o vigor dessas sementes, essas informações para eu definir. Mas o principal é o peso de 1000 sementes. Mas isso, Tainá, não deve ser no orçamento, não deve ser na cotação. Pode ser, é importante para eu definir na hora da compra. Mas mais do que isso, tem que ser quando eu recebo o produto. Porque se eu faço uma análise de uma amostra
Ou se eu tenho a informação que a empresa me fornece, né? Recebi aqui o peso de 1000 sementes, a germinação, enfim. E quando eu recebo o produto, eu não faço análise nenhuma, quem me garante que aquela semente que eu recebi Tá de fato coerente, né? Exatamente. E é isso que acontece na prática. Então, o produtor recebe uma informação na aquisição, porém, quando ele recebe o produto lá na propriedade, ele faz o plantio sem saber se é... E aí é onde vem a frustração. Aí não forma, aí não fica legal, aí suja a área, vem praga, vem isso, vem aquilo. Então, a Germipasto, junto à nota fiscal, vai um termo de conformidade, que seria o RG daquele lote, todas as informações, e um termo de garantia. Olha. O que consta nesse termo de garantia? Além de informações de transporte, plantio básico para o produtor ter sucesso. Recomendações e orientação para que o produtor analise o produto. Recebeu a semente, manda para um laboratório, faça uma análise, certifique-se de que o que está dentro da embalagem é realmente o que ele está recebendo e vai ter sucesso na Inclusive, né, Daniel, a gente tem um cliente aqui da Germipasto há muito tempo, já consome, né, utiliza as nossas sementes e todos os lotes ele faz análise. Conta esse caso pra gente. Realmente, era um produtor que a gente sempre passou cotação, passou orçamento, muitas vezes perdia. E todo ano ele comprava de uma empresa diferente, todo ano. E ele falava, eu analiso o produto. A partir do momento que ele comprou conosco, nunca mais deixou de comprar. E realmente, se ele comprar um saquinho, uma embalagem, vou fazer uma área aqui, faltou, preciso de um saquinho. Ele analisa. Isso nos dá segurança para atendê-lo e dá segurança para ele ter certeza de que o que ele comprou é o que ele realmente está recebendo e que aquilo ali vai dar o resultado que ele espera na área que ele está formando. Então é garantia para o produtor e segurança para nós também. Bacana, muito bacana. Daniel, daqui a pouco a gente continua o nosso bate-papo, porque agora a gente vai ver a história de mais clientes, né, que são satisfeitos, né, com as nossas sementes, não é, Éder? É verdade. Olha, nós vamos trazer para você agora o Yuri Valês, de Sonora, no Mato Grosso do Sul, que também, com a Germipasto, ele entendeu que qualidade é muito importante para ter rentabilidade. Levando em consideração, né, todas as etapas que envolvem o preparo e o plantio de uma nova pastagem, no nosso caso aqui, nós reformamos a pastagem. Então todo esse trabalho, esse gasto com grade, com óleo diesel, o trator para lá e para cá, a aplicação do calcário, uma nova aplicação de gesso, aí incorporação, posteriormente, depois disso, o plantio da semente, o controle de ervas daninhas, enfim, somando toda essa operação, aí o custo é um custo altíssimo. E a semente reflete muito pouco dentro desse custo global. Então por isso que a gente decidiu optar por uma semente de qualidade, uma semente que não seja uma semente pirata, né? Que não seja uma semente que a gente não tenha procedência, nós não sabemos de onde veio, com quem que a gente pode reclamar em caso de um problema, com quem que a gente pede uma orientação. Então optamos pela Germipasto, por essa troca de informações e por essa segurança de que o produto que nós estamos comprando é um produto que nós vamos ter realmente o respaldo da produção de uma planta que nasce ligeiro, que se desenvolve bem. Então por isso que nós escolhemos a Germipasto. Fazer tudo certo e errar na semente, a gente acaba perdendo tudo que fizemos. Então acho que pelo custo pequeno em relação ao contexto, né, menor em relação ao contexto, acho que vale a pena gastar um pouco aí com a semente para que todo o contexto que foi levado em questão chegue ao sucesso. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, já voltamos com informações da terceira edição do Dia de Campo da BCA, que aconteceu lá em São José do Rio Preto e Palestina, no interior de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Muito bem, estamos de volta e o programa de hoje trazendo informações, né, sobre os riscos de você utilizar aí uma semente sem procedência, a famosa sementes piratas, né, Éder? Nós voltamos agora mais uma vez com o nosso gerente de vendas, Daniel Diraima, para falar justamente sobre isso, para te dar segurança, você que é cliente da GM Pasto e que ainda não é também. Talvez uma pergunta que você deve estar aí pensando e até fazer para a gente aqui, né? Como que a GM Pasto controla as suas sementes, a qualidade das suas sementes? Éder, é acompanhando cada processo, né? A GM Pasto, como a gente já falou, tem os campos de produção, então ela controla, prepara dessa área, limpar, né, as invasoras, não misturar, cultivar. E depois, em cada processo dentro da UBS, quando a semente chega, né, é coletada uma amostra, vai para o laboratório e ao longo dos processos dentro da UBS, em cada processo de beneficiamento, então em cada processo que é feito dentro da UBS, vai uma amostra, é coletada uma amostra, vai para o laboratório e isso certifica, garante, dá segurança para o profissional, né, para o responsável técnico da UBS saber que realmente ali tem uma semente de qualidade. E ao final do processo, quando a semente está na nossa embalagem, está pronta, né, para expedição, para depois ir para os 4 cantos do Brasil e também para exportação, essa semente é mais uma vez analisada, é colocada para fazer a germinação e aí sim dá o carimbo, a chancela de que ali dentro realmente tem as melhores sementes e a semente está apta para formar uma boa pastagem. Então, todo esse processo, desde o campo de produção até a semente que chega na sua propriedade, é controlada minuciosamente para dar essa segurança, para dar essa garantia aos produtores. Olha só, que bacana. E aí você falou um pouquinho já durante o programa, mas vamos reforçar, né? O que impacta, né, na produtividade o produtor que acaba levando para dentro da propriedade uma semente duvidosa, uma semente pirata? Nara, custo diretamente, porque ele não vai ter a formação, ele não vai ter o pasto que ele esperava, ele não vai ter o stand que ele esperava e também pode levar de forma indireta, que vai onerar também, praga, né? Plantas invasoras, né? Produtos que não são daquela região, nematóides em algumas situações, então são problemas que o produtor vai encontrar ao longo do tempo, mas o principal é não ter a formação da área, não ter o pasto que ele esperava, não ter a produção de palha como ele gostaria, e aí é um problema direto. E eu consigo refazer a área, dá tempo de eu refazer? Às vezes sim, às vezes não, às vezes eu perco o ano, às vezes, e uma pastagem, né, se a gente pensar na média no Brasil de 8 a 10 anos a reforma, então todo o processo que eu fiz de preparo, às vezes de calagem, de mudança dentro da propriedade, e aí eu planto e não vem, ou vem mais ou menos, e não existe pastagem onde eu consiga fazer mais ou menos e resolver, eu tenho que refazer. Então eu perco o ano, muitas vezes. Sem contar que às vezes precisa investir em defensivos químicos, né, para controlar essas pragas, Mas que custo. Além de custo, tem essa questão ambiental, de você impactar o meio ambiente, né? Tudo isso aí. E às vezes nós estamos falando de uma diferença muito pequena, né? E como a gente falou, às vezes é nítido, né? Muitas vezes o produtor encontra, né? Como a gente falou aqui nos bastidores, aquela gasolina adulterada, você sabe, quando o preço está muito diferente, você sabe. Mas às vezes você não sabe. Às vezes você fala, poxa, esse posto aqui tem bandeira, tem qualidade, está vendendo. Então muitas vezes realmente, né, o produtor encontra numa empresa ou num fornecedor que ele tem como de boa qualidade, de boa procedência e tem o mesmo problema. Como ele resolve isso? Simples, analisando a semente. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. Agora, como que a GM Pasto tem se posicionado para levar essas informações sobre os seus processos, né, para passar mais segurança para os produtores? Éder, dias de campo, feiras, eventos, né, treinamentos. Programa de TV. Programa de TV, desde 2003, nós estamos aqui com Conexão Rural, levando informação e nós levamos aqui diretamente ao produtor, mas no dia a dia nós produzimos materiais e disponibilizamos para os nossos parceiros, para as revendas, para os representantes, né? Inclusive, recentemente a gente produziu um conteúdo lá para a rede social, né, dando esse alerta sobre as sementes piratas, né? É muito importante isso, né? E esse representante, esse parceiro, ele é atingido diretamente, porque ele sofre, né, na venda, na negociação, muitas vezes ele, poxa, nosso preço está fora, não estamos conseguindo vender, esse tipo de coisa. E aí quando você vai realmente
puxar a capivara, como diz, tá, qual é o produto, como é a semente, qual é a recomendação, quanto se utiliza? Aí você vê que não, peraí, não é bem assim. O barato que sai caro e você consegue mudar. E levar isso para o produtor. E mais importante do que toda essa ação, Éder, é o produtor. A recomendação é o boca a boca, é o produtor nos ajudando a disseminar isso, a levar essa qualidade para os outros produtores. Daniel, nós, enquanto consumidores, não é só produtor rural consumindo sementes, não. Nós, enquanto consumidores, nós temos que, infelizmente, que desconfiar. Nós não podemos ser ingênuos lá no mercado. Tem muita gente querendo passar a perna na gente. Entre semente e forrageira não é diferente. Não é diferente. E acontece todo ano. Você tem, muitas vezes, a Germpass também foi quem colocou no mercado esse sistema de venda antecipada, né, do compra programada. Então, muitas vezes a gente acaba atendendo produtores que, ora, comprou o produto e não recebeu. A empresa, não tem, ou tem que fazer algum ajuste, então isso acontece na prática. Então, desconfiar realmente do preço, de uma condição muito diferente aí, que isso faz diferença. E ter certeza, ter garantia, buscar informações do fornecedor. E reforço mais uma vez, analisar a semente. E informações com quem reutilizou o produto. Perfeito, é isso aí. E se um vizinho seu, um parente, um amigo que tem uma fazenda, uma propriedade rural, já utilizou produtos da Germpass, faça perguntas. Exatamente, né? Essa recomendação é fundamental e a gente vê na prática isso. Eu usei por muito tempo, comprava aí do mercado, depois que eu encontrei vocês e entendi, nunca ninguém me falou isso. Eu compro semente há 10, 15, 20 anos. Poxa, nunca ninguém me falou. Por que será que nunca ninguém falou? E aí, a partir daquele momento, a informação liberta, né? Então, o produtor passou a olhar diferente. Puxa, não sabia disso. E aí, é bíblico, né? Conhecereis a verdade os libertará. Então, a gente é muito transparente com o produtor na hora de falar não é possível. Claro que, às vezes, posicionamento. Para nós da área comercial, cria barreira, é difícil, né, Tainara? Porém, Tainara, eu não preciso fugir do cliente, eu não preciso me esconder. É o cliente fazendo esse trabalho por nós, dessa recomendação. Porque se você tem um colega... dizer, minha avó, Daniel, antes um sorriso amarelo do que uma cara vermelha pro resto da vida. Perfeito, é verdade. Isso aí. Melhor dizer não, falar, não consigo atender, essa condição a gente não chega. Fazer promessa que não vai ser possível, de cumprir, então. E também tem uma outra máxima no Valmor Fornari, que é o seguinte: nós não somos obrigados a vender, mas nós somos obrigados a entregar. Então, uma vez feito o compromisso com o produtor pode dormir, nós também vamos dormir, porque nós vamos fazer toda a entregar com qualidade, entregar com seriedade, para que esse crescimento da Germpass, não só em crescimento de área, de volume, mas principalmente de relacionamento. Construir marca não é fácil, construir esse nome que a gente tem, ser reconhecido por qualidade, faz muita diferença e é isso que a gente quer continuar levando para o mercado. Inclusive, esses daí são os valores, que a gente passa para os nossos parceiros, os representantes, para que todo mundo fale a mesma língua, Porque não adianta você falar uma coisa aqui, ele está passando informação de uma outra forma, e destoar do que a Germpass acredita, e tem esse comprometido a entregar ao produtor. E a outra questão é nada é fácil, Então nós não vamos construir nome rápido, aquele parceiro ou revenda que quer dominar o mundo, que vai vender a qualquer custo, isso aí não funciona, não dá certo. É um trabalho árduo, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia, mas o mais importante é, como a gente fala, ter esse reconhecimento e ter o produtor nos ajudando a divulgar, a levar para o vizinho, a levar para o amigo. A gente brinca na hora que está pescando, na hora que está jogando um truco, na hora que está jogando bocha. Então, conversando sobre a fazenda, sobre o sistema, que semente usou, como foi, e claro que isso nos ajuda na hora da venda, mas para isso tem que ter qualidade, tem que ter compromisso com o produtor. Bacana. Bom, a gente falou, que a Germpass participa aí de feiras, se posicionando, levando tecnologias para o produtor. A gente vai falar agora um pouquinho, de como foi a terceira edição do Dia de Campo que aconteceu lá em São José do Rio Preto e Palestina, no interior de São Paulo, onde reuniu aí grandes nomes da pecuária intensiva, não é mesmo, Éder? Isso, a Burg Consultoria. O Mário Almeida, ele esteve lá e acompanhou de perto. Olá, eu sou o Mário Almeida, supervisor de revendas da Germpass,
E hoje você vem comigo para conferir tudo o que rolou no terceiro dia de campo da BCA, Intensificação na Pecuária, evento que aconteceu nas cidades de São José do Rio Preto e Palestina, no interior de São Paulo. Venha comigo. Nesses 2 dias de evento, os participantes tiveram acesso a muita informação, muita troca de experiência e, é claro, muita informação sobre tecnologia aplicada no campo. E a Germipasso, como patrocinadora de mais um evento da BCA, esteve aqui reforçando seu compromisso com a pecuária brasileira. Trouxemos palestrantes renomados, especialmente focando na intensificação da produção pecuária, tanto do ponto de vista de mercado, gestão de pessoas, tecnologia de manejo de pastagens, de suplementação do gado, tudo com vistas a encurtar o ciclo de produção e produzir mais por área, produzir mais com menos. A gente se vê obrigado a construir um perfil de solo mais profundo do que o usual, até 20 centímetros, porque a pecuária hoje ela está confinada em regiões de solos muito pobres, arenosos principalmente, sob condições de clima muito estável, ou seja, a gente tem uma frequência muito grande de ocorrência de veranicos, né? E também pelo fato de que quanto mais profunda a raiz, maior a capacidade da planta em reter e absorver os nutrientes que a gente aplica no sistema. Nos últimos anos, a tecnologia de forrageiras cresceu muito para a nossa condição tropical. Num passado, era muito comum se imaginar que as nossas máquinas não atenderiam para uma produção de silagem de alta qualidade. Hoje, esse fenômeno já não existe mais. Nós temos múltiplas máquinas de alta eficiência, num ajustamento tecnológico dos últimos anos. A Germipasso trouxe para o terceiro dia de campo da BCA soluções tecnológicas que visam entregar ao produtor uma produtividade mais eficiente. Trouxemos aqui para o dia de campo as nossas sementes de alta qualidade e a mais nova semeadora do mercado, semeadora elétrica Versátil. Não é mesmo, Lucas? Perfeito, Mário. Esse ano nós trouxemos a Versátil LT40 AT, lançamento de 2025 da AgriShow. Uma máquina de fácil instalação, regulagem muito simples, uma capacidade de jogar uma semente bem uniforme, que não deixa o produtor na mão, entregando para ele uma qualidade de plantio, né, sem falha no campo de produção e entregando assim para ele uma melhor produtividade no campo. Certeza, Lucas. Eu acho que tudo isso vem ao encontro do que nós vimos durante o dia de campo. Todos os palestrantes, todos os colaboradores do evento estavam sempre focados em trazer soluções que de fato fazem resultado. E o resultado lá no campo é alta de produtividade. No segundo dia, os participantes acompanham de perto, na Fazenda Santa Maria, em Palestina, São Paulo, todas as tecnologias aplicadas a campo. Um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde de fato podemos vivenciar todas as ferramentas e toda a tecnologia aplicada aqui no campo. A Fazenda Santa Maria, ela, quando iniciamos em 19, ela era uma fazenda explorada num regime de recria e engorda muito extensivo. Compravam bois, garrotes, bois já de sobreano até 2 anos, né? Que levavam mais outros 2 anos, até 3 anos, para serem terminados na propriedade exclusivamente a pasto, né? E sem um programa de suplementação ou de manejo das pastagens, de adubação, de correção das pastagens. Então o proprietário nos procurou para apresentar uma alternativa à cana, né? Ele é um produtor de cana-de-açúcar, de porte em outras fazendas,
e nessa fazenda ele queria partir para uma atividade alternativa. Então a gente estava competindo com a cana-de-açúcar, a gente viu que a gente estava ficando para trás. Então ou a gente intensificava e integrava para poder permanecer na atividade, ou senão a gente ia ter que trocar a atividade. A gente conseguiu aí obter de 5 a 8 A por hectare, conseguimos chegar com um peso aí de 420 a 430 quilos para início de confinamento e conseguimos também ter uma maior taxa de desfrute nos nossos rotacionados. E assim encerramos 2 dias de evento. O terceiro dia de campo da BCA foi um dia realmente fantástico. Um evento, na verdade, né? Foram 2 dias. O primeiro dia tivemos palestras lá em São José do Rio Preto. Hoje é uma vitrine tecnológica aqui no laboratório Arcan, aqui em Palestina, no estado de São Paulo ainda. E realmente foram 2 dias que vão marcar. Muito conhecimento, muita troca de informação, dias ricos que realmente vão agregar para uma melhor produtividade, um crescimento sempre exponencial do agro. Lucas, o que você achou desses 2 dias? Entendo que foram dias fantásticos, que realmente vão agregar no dia a dia de quem esteve aqui. Qual foi tua visão? Perfeito, Mário. O evento foi sensacional, a gente aproveitou o máximo que pôde dos clientes, parceiros que estavam por aqui e colocando a Germpass sempre à disposição de quem tiver vontade de conhecer a nossa marca, conhecer nosso produto, nossa semente de extrema qualidade, nosso maquinário, para agregar mais ainda ao que todo evento trouxe para quem participou e quem vem participar os próximos. E para mais informações, acesse o nosso site germipasso.com.br e todas as nossas redes sociais também estão à disposição com informações e os nossos contatos. Olha só que bacana esse evento, né? A nossa força de vendas marcando presença em mais um evento que eu acho que é isso, você está próximo, né, da realidade, entendendo e apresentando essas tecnologias para o produtor. Exatamente, né? Entender os gargalos, né, as dores do produtor, dos sistemas produtivos, da consultoria, né, dessas empresas que buscam levar esse diferencial, intensificar o sistema produtivo, e nós temos que estar presentes e buscando levar diferencial de produto, né, de atendimento para realmente resolver esses problemas e continuar caminhando junto com eles. E assim, em outras feiras a gente participou, tem o AgriShow, né? Sim. Lá no norte também estivemos presentes e, quer dizer, a Germpass está marcando território aí. A gente sempre fala, né? A gente caminha junto com o produtor, então em diversas feiras, junto com os parceiros, muitas vezes de forma individual, a Germpass, mas eventos de norte a sul do Brasil e em outros países também, onde nós exportamos semente, que é lá que nós vamos entender a dor, é lá que nós vamos conseguir enxergar e sanar os problemas. E essa presença da Germipass não é só ao vivo e in loco, não. Você também encontra a Germipass nas redes sociais. Praticamente todas as redes sociais. Isso. Você vai encontrar a Germipass. É só buscar lá Germipasto, você vai ter o nosso canal do YouTube, o nosso perfil no Instagram, no LinkedIn, site, certo? Muitas ferramentas, né? Daniel, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui, né? Assunto muito importante e relevante para o produtor tomar a decisão, né? Sim, eu que agradeço e realmente, né? Faz sentido o produtor ficar aquele pulga atrás da orelha, poxa, de quem que eu estou comprando, como que eu estou comprando, será que aquele problema que eu tive foi uma semente duvidosa ou não e como resolver? Então, é fácil, entra em contato com a nossa equipe, entra em contato com os nossos consultores, com os nossos parceiros, que com certeza vai ter informação precisa, vai ter informação de qualidade e mais do que isso, produto com procedência e condição comercial também muito valiosa para o seu sistema produtivo. Não arrisque, né, Éder? Não arrisque. Germipass é garantia, né? Aquele ditado, quem arrisca não petisca, né? Não tá valendo muito, não. Tem que tomar cuidado, tá certo? Gente, um abraço, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tchau, tchau. Até lá.